Procássia aqui com vocês mais uma vez, né? E hoje a gente vai falar sobre o gênero textual reportagem. Mas ao final, o que é uma reportagem? Reportagem é um gênero textual jornalístico não literário responsável por transmitir informações sobre temas diversos para a sociedade. Como assim temas diversos? A reportagem ela pode trazer assuntos sobre ciência, sobre história, sobre língua portuguesa, né? Pode trazer informações sobre curiosidades, sobre artistas e por aí vai. Pode ser uma infinidade de assuntos, né? A principal finalidade da reportagem é informar, né? Embora algumas reportagens tragam um teor mais opinativo, vamos dizer assim, né? Que acabam trazendo mais a opinião, o que acaba confundindo muitas pessoas. A principal finalidade não é trazer opinião. A principal finalidade da reportagem é trazer a informação, é juntar o máximo possível, né, de pequenos detalhes dentro daquela informação, juntar tudo e transformar aquilo numa informação completa, tá ok? E para atender, né, essas necessidades dentro desse gênero textual, ela tem que responder a 6 perguntas. Que são o que, quem, quando, onde, como e por quê. Tem que responder essas 6 perguntas, tá ok? Se ela não atender essas 6 perguntas, quer dizer que essa reportagem ela não está completa. E para transmitir, né, essas informações da melhor forma possível, né, para responder essas 6 perguntas, a reportagem ela se vale de fatos históricos, de dados estatísticos, ela pode conter gráficos para transmitir essas informações. Então, o repórter, que é essa pessoa responsável, né, por elaborar essa reportagem, ele vai pegar o máximo de informações possível sobre um determinado assunto para transmitir, tá ok? Então a ideia da reportagem é essa. Mas, isso a notícia também não traz? Traz. Só que o gênero textual notícia, ele tem algumas diferenças, né, da reportagem, ele traz diferenças da reportagem. A notícia, o gênero textual notícia, é um gênero textual mais curtinho, né, ser mais curto, menos extenso, tá? Vou deixar esse erro de propósito, né, redundância. Mas vamos lá. Ele é mais curtinho, ele é mais imediato, ele é mais rápido. Tipo, o assunto acabou de acontecer, o repórter ele vai investigar sobre aquele assunto e ele tem que passar um primeiro momento daquele assunto. Isso vai ser a notícia. Você vai perceber que ela não tem tanto detalhe, né? Então, a notícia ela é imediata. O negócio acabou de acontecer, eu tenho que informar. Tipo, fulano morreu. Já vou, tipo, na hora o repórter tem que estar lá e falar, olha, fulano tal morreu, não sei o que, não sei o que lá. Só que tem alguns detalhes que você não vai saber. Por exemplo, a causa da morte. Ou qual é o histórico de doença da família dessa pessoa. Você não vai saber esses detalhes. Você vai saber só quem morreu, quando morreu, entendeu? Que lugar que morreu, né? Eu sei que tô falando muito de morte, mas whatever, é mais rápido de falar dessa forma. Então, ele vai ser mais rápido. Agora, se for assim uma reportagem sobre a morte de um artista, tal, vamos supor o Michael Jackson, né? Eu vou fazer uma reportagem sobre a morte do Michael Jackson. Já passou, já faz um tempo, então eu tenho tempo suficiente para colher os dados de forma bem específica para eu conseguir transmitir aquela informação de forma completa, né? Diferente do dia que aconteceu, que o pessoal já foi transmitindo, isso era uma notícia. Agora, quando eu faço a junção desses dados, informando cada detalhe, seguindo uma sequência, isso já é uma reportagem. Por isso que quando a gente vai estudar uma reportagem, normalmente o texto é bem maior do que uma notícia. Ele tem lá uma entrevista, ele vai ter dados, ele vai ter gráficos, ele vai ter imagens, então ele vai ser bem mais detalhadinho do que uma notícia, tá? Então a reportagem ela é maior do que a notícia. Porque a notícia é imediata, a reportagem não é imediata, tá ok? E porque a notícia tem que ser rápida, tem que
tem que ser naquele momento, a reportagem não, né? Por exemplo, a gente tem o Globo Repórter, né? Não poderia falar o nome aqui, mas ué, né? Que traz assim, não traz notícia imediata, ele vai fazer toda a investigação para falar de um determinado lugar ou para falar de uma determinada história. Então assim, ele vai juntar todos os fatos e vai fazer um baita programa sobre aquele determinado assunto, né? Isso é uma reportagem. E os principais veículos, olha o termo, veículos, né, que a gente usa para uma reportagem são internet, jornais, a gente tem a TV, a gente tem o rádio, a gente tem os podcasts, a gente tem as revistas, né? Mas hoje a gente usa mais a internet. E é aí que a gente tem que tomar um certo cuidado, não é mesmo? Porque assim, muitos repórteres, quando vão elaborar a reportagem, eles acabam levando a reportagem mais para o lado opinativo do que para o lado informativo. Quando na verdade a reportagem ela tem que ser mais informativa, né? Ela tem que trazer mais informações. E às vezes só a forma com a qual a gente usa as palavras, o jogo de palavras, que palavra que a gente coloca no começo do título da notícia, a gente já dá a entender o que a gente quer mostrar ou não, sabe? Mas o principal é informar e não dar nossa opinião, a gente ser mais imparcial. Ah, então, professora, a pessoa quando vai fazer uma reportagem, ela não pode colocar a opinião dela? Ela pode colocar, só que o ideal é que não se coloque, né? A gente também tem, né, dentro da internet, uma situação assim, que é um grande mercado, vamos dizer. Qualquer pessoa pode postar na internet. E o ruim de qualquer pessoa poder postar na internet é que muitas notícias não são verdadeiras, né? Assim, como posso dizer? Qualquer pessoa pode postar o que quer. Então, às vezes, a pessoa fala, é só pesquisar na internet. Não é só pesquisar na internet. Pelo menos não é só pesquisar um site. Não é só pesquisar uma fonte, né? O ideal quando você pega uma notícia, você pesquisa sobre ela. Às vezes, você até pesquisou sobre ela, só que a informação de fake news vem bem depois, vem, tipo uns dias depois. Mas é importante você ter esse senso crítico, ao menos, de tentar se informar sobre o assunto e saber diferenciar ele da sua opinião, se informar de uma forma que não é exatamente de acordo só com a sua opinião, mas uma forma coerente dentro daquele assunto, tá ok? Para evitar as famosas fake news ou até mesmo sensacionalismo. Que a linha entre o sensacionalismo e a fake news é muito tênue, muito pequenininha, muito pertinho. A diferença é que o sensacionalismo ele vai pegar o assunto de fato, só que ele vai distorcer de acordo com o que ele quer transmitir. Já a fake news, ela vai inventar uma história ficcional. Então é por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Mas para a gente conseguir se informar, a gente precisa ler notícias. Dentro dessas notícias, podem ter fake news. Podem ter fake news, só que aí cabe você a pesquisar outras fontes que falam sobre o mesmo assunto para você ver se é fake news, se não é fake news, até que ponto tem todas as informações necessárias, que para ser de uma forma, como posso dizer, menos opinativa, tá? E tomando esses cuidadinhos, porque muita gente fala coisas absurdas, que depois você descobre que eram absurdas, mas até você descobrir, demora um pouco. E por isso que a gente precisa do nosso senso crítico. E a reportagem, ela tá aí para nos ajudar dentro desse senso crítico. Porque quando a gente lê reportagens, a gente vai trabalhando o nosso cérebro, a gente vai conhecendo sobre assuntos diversos, a gente tem muito mais assunto para conversar, a gente começa a entender diversos assuntos. Muitas vezes, quando eu tô em sala de aula, às vezes é um assunto que não tem nada a ver com a minha matéria, e eu consigo conversar com o aluno. E ele fala, nossa, professora, mas você sabe de tudo. Não, gente, eu sou informada, é essa a diferença. Nossa, não sou informada de tudo. Mas assim, quando você é informado, você consegue participar de mais assuntos, mesmo que esse assunto não seja exatamente da sua disciplina. Ou não seja, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem mais facilidade com exatas. Não necessariamente eu preciso me informar só sobre exatas. É legal estar em vários assuntos. E é por isso que é importante você ler reportagens, assistir a reportagens de assuntos diversos. Assim, você sempre vai ter o que conversar em grupos de amigos diversos.
E isso pode até te ajudar no mercado de trabalho futuramente, no vestibular, para quem quiser prestar o vestibular, né, nas interpretações de texto, e até mesmo na formulação de redações destinadas a vestibulares ou para fins acadêmicos no nosso cotidiano na escola. Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto, tenham gostado e até mais!